Ora, hoje vamos falar de que tipos de conteúdo é que deves fazer. Tens um conteúdo que tem que ser educativo, contar uma história ou ter autoridade. Isto é o tipo de conteúdo que tu deves fazer se tu fores um negócio online. Se fores um criador de conteúdo que queres entreter as pessoas, lógico, há toda a categoria do entretenimento que não está aqui. Portanto, a seguir a isto, podes aplicar séries ou templates. Pronto, elas são similares, mas vais ver que há diferenças. No caso do conteúdo educativo, não é? Temos vários tipos de conteúdo educativo que tu podes fazer. Por exemplo, o erro comum. Para de copiar criadores grandes. Ou seja, aqui o que é que tu vais fazer? Pegar num erro comum que exista no teu nicho e criar um vídeo sobre isso. É tão simples como isso. Agora, há vários nichos que têm vários erros comuns. Portanto, podes usar isto e fazer 40 vídeos, lá está, em série. Ok? Tu também tens, por exemplo, também mitos e factos. Ora, mitos e factos. Ah, hook de 100 milhões versus hook de 1 milhão de visualizações. Portanto, hook de 100 visualizações versus hook de 1 milhão de visualizações. Aqui a questão é tentar ir para uma coisa que é muito popular e outra coisa que é real, ok? Porque toda a gente acha que pode, por exemplo, fazer um hook e ter um vídeo viral, só mudando o hook, usando um hook de 100 milhões de visualizações, e na verdade depois o vídeo não dá, né? Portanto, de qualquer das maneiras, isto, mesmo que não saibas isso, não interessa. O que interessa aqui é perceberes que tens que ir buscar uma coisa que as pessoas acham que é verdade e outra coisa que as pessoas sabem e conseguem comprovar que é verdade, ok? Depois tens o tutorial. O tutorial é literalmente como planear um mês inteiro de conteúdo. E aqui a diferença grande é que tu vais levar a pessoa passo a passo, ok? Não lhe vais dar a ideia, tu vais lhe dizer faz isto, faz aquilo, instala este programa, faz aquele, as coisas são assim, as coisas são assim. Não lhe estás a dar só a informação, estás-lhe a dizer como é que vais fazer. Depois tens o framework ou fórmula de acrónimo, basicamente é o teu plano da próxima semana. Ou seja, aqui tu não lhe vais dizer como é que faz, mas vais dar um plano de coisas para fazer. Ou seja, imaginemos que tu és dentista, vais dizer que tem que lavar os dentes 2 vezes por dia, vais dizer que tem que fazer uma limpeza em 6 meses, ou seja, isso é um plano. E tu podes fazer um vídeo com uma situação verdadeira ou simulada com esse assunto. Portanto, um vídeo e até podes fazer, por exemplo, posts estáticos também. Depois tens dicas rápidas, classificar conselhos de social media de 1 a 10. Ou seja, isto, por exemplo, é um formato muito usado normalmente agora, mas tu podes usar tipo estas dicas rápidas, lá está, por exemplo, como não amarelar os dentes, ok? E tu dás dicas rápidas para os dentes não amarelarem, por exemplo. Ou seja, depende sempre do nicho, portanto, isto pode ser das finanças, por exemplo, como poupar no crédito à casa, e tu dás uma dica. Ou seja, aqui basicamente é isto. Depois tens o que fazer e o que evitar. Este formato funciona muito bem. Basicamente é, por exemplo, redes sociais, o que fazer, o que não fazer. Ou, por exemplo, tu podes, por exemplo, pôr agricultura, o que fazer, o que não fazer. Plantar couves, o que fazer, o que não fazer. Portanto, funciona para todos os nichos. Qualquer uma destas coisas dá para funcionar para todos os nichos. O que é que eu aconselho? Tu pegas num e fazes 2 ou 3 vídeos, porque só assim é que tu vais perceber se eles funcionam ou não, e depois fazes 2 ou 3 vídeos do outro, e no final de fazeres a volta toda, percebes qual é que foi o formato que encaixou melhor com o teu público, e aí sim, depois vais avançar para a próxima fase. Já lá vamos. Depois do conteúdo educativo, tens o conteúdo de história. Ora, o conteúdo de história é um bocadinho diferente do educativo, porque é mais sobre ti do que sobre a própria pessoa. Por exemplo, grande objetivo. Tu quer alcançar que o nosso café tenha 1000 encomendas no mês. Ou seja, isto é aspiracional. Tu é que estás a dizer, por exemplo, quero que o meu vídeo tenha 1 milhão de visualizações, quero que o meu dentista tenha 1000 clientes, whatever, uma coisa qualquer. Portanto, isto é um grande objetivo. E tu pegas nisto e fazes um vídeo sobre isso. Estes vídeos normalmente ou têm muitas, muitas visualizações porque tens um storytelling brutal, ou têm poucas. Mas uma coisa que é comum nos dois é que tens uma comunidade que gosta mais de ti. Ou seja, é mais fácil as pessoas terem uma ligação contigo depois de teres mostrado o teu objetivo, o que é que tu queres fazer. Depois tens um desafio. Publiquei um vídeo por dia durante 30 dias e isto aconteceu. Ou seja, o desafio é diferente do grande objetivo, porque o objetivo é uma coisa que tu queres fazer. E o desafio é alguma coisa que tu te propões a fazer. Ou seja, tu neste caso, por exemplo, tinhas que pôr realmente um vídeo durante 30 dias e depois mostrar a história do que aconteceu. Ou, por exemplo, fiz uma receita de bolo de chocolate nova durante 30 dias e foi isto que aprendi. Portanto, aqui a questão é que o desafio é um bocado diferente do objetivo, porque lá está, tu tiveste que passar por ele. Ahm, Depois disto, tens o desbloqueio, ou seja, passei de 2 encomendas por semana para 12 com o vídeo viral. Portanto, isto foi um desbloqueio que aconteceu no teu negócio. Portanto, imagina que tu tens, lá está, tu plantas couves
e de repente tu conseguias plantar 12 couves por ano e entretanto aprendeste alguma coisa e de repente passaste a plantar 100. Ok, isso foi uma aprendizagem importante e claramente faz sentido para as outras pessoas saberem. Portanto, tu usas este desbloqueio para fazer um vídeo e provavelmente este vídeo vai correr muito bem se o desbloqueio for realmente verdadeiro e útil para as pessoas que seguem a tua página. Depois tens um vídeo de história sobre ti, ou seja, sou o João, comecei a vender bolachas na feira por 40 € e agora estou X. Ou seja, basicamente isto é literalmente a tua história. Isto é um vídeo que normalmente também não tem muitas visualizações, principalmente em comparação com a página. Mas, lá está, cria uma ligação com a pessoa, com quem está a ver, muito mais forte, ok? É importante as pessoas saberem de onde é que tu vens, porque se as pessoas não saberem de onde é que tu vens, também não vão confiar em ti e, por sinal, depois não te vão comprar nada. Portanto, é preciso perceberes às pessoas quem é que tu és, o que é que tu fazes e porque é que estás a fazer isto. Depois tens a história do herói, que é literalmente a história mais conhecida de sempre, é usada em 90% dos filmes que saem para o cinema, que é, por exemplo, a Marta tremia só de pensar no dentista, 3 semanas depois entrou a sorrir. Ou seja, alguma coisa se passou no meio, ok? E tu vais contar o que é que a Marta tinha ao princípio, o que é que a Marta passou, como é que ela resolveu e o final. É isto, basicamente, ok? Tu podes procurar Hero Story. Eu depois, entretanto, também vou pôr aqui mais coisas, mas podes procurar Hero Story, tu vais ver o framework todo, que ele tem perguntas para responderes e tu crias uma voltinha. Normalmente estes vídeos correm muito bem, porque se tu apanhares alguma coisa que seja um problema de várias pessoas, essas pessoas vão logicamente perceber esse problema e ver o vídeo. Portanto, faz todo o sentido. E depois tens aqui outro que é o formato na porcaria, basicamente que é exatamente quase o oposto disto, ou seja, uma versão mais dramática, que é uma crítica negativa quase nos fechou, foi assim que demos a volta. Ora, a questão aqui é o quê? É tu pôres alguma coisa que hum, tenha praticamente mandado abaixo, mas não tenha conseguido. Ok? Por exemplo, isto pode ser uma crítica, pode ser uma doença, pode ser uma queda, pode ser falta de dinheiro, pode ser qualquer coisa. Portanto, aqui é mostrar o teu lado menos vencedor e acredita que estes vídeos são muito poderosos, ok? Porque toda a gente perde. A diferença é que normalmente as pessoas não dizem que perdem. E então é muito importante dizer que perdes, porque se tu disseres que perdes, as pessoas que também perdem vão se associar a ti. Não vai ser fraqueza, porque fraqueza é não dizer. Tu estás literalmente a dizer o que estás a fazer. Portanto, ok. Isto era o conteúdo de história. Depois temos o conteúdo da autoridade. Portanto, aqui, o conteúdo da autoridade é o quê? Tu, se tens um negócio, se tens uma habilidade, isso é a tua autoridade. É uma coisa que tu percebes e sabes fazer. Ok? Não vais, se tu és dentista, não vais dar dicas sobre agricultura e muito menos vice-versa. Portanto, até se podes perceber dos dois, mas é preferível ser alguém que realmente é da área para fazer essa parte. Portanto, imagina, tens o estudo de caso simulado. Se eu hoje começasse do zero nesta área, fazia isto. Ou seja, imagina que tu és dentista e dizes: se eu começasse a ser dentista hoje, fazia isto desta maneira. Porquê? Porque tu, entretanto, já tens conhecimento adquirido da frente. Costuma-se dizer: se eu soubesse o que sei hoje, fazia diferente. E aqui é exatamente isto. Ou seja, tu pegas naquilo que achavas que podias ter feito e voltas a fazer um vídeo sobre isso com as alterações. Isto vai acabar por dar isto vai acabar por dar um vídeo que é uma história fantástica. Portanto, normalmente é uma história também, mas com muita autoridade, porque tu passaste pelo caminho, tu sabes o que estás a dizer. Depois tens transformação pessoal. Passei de X para Y em 90 dias. E pá, isto dá para literalmente tudo. Passei de 0 seguidores para 10 mil seguidores em 90 dias. Passei de 60 quilos para 90 quilos em 90 dias, se quiseres ganhar músculo. Passei de 90 quilos para 60 quilos, se quiseres perder peso. Ou seja, isto dá para tudo e mais alguma coisa. E porquê é que tu és autoridade aqui? Porque tu é que fizeste essa transformação. Ou seja, tu tiveste que passar por essa transformação. E mais ninguém passou. Ou seja, outras pessoas podem querer passar, e vão-se associar a esse tipo de vídeo. Portanto, é muito importante. Transformação de cliente. Isto é exatamente a mesma coisa que a transformação pessoal, mas é de um cliente, que também é muito poderoso. Porquê? Se tu estiveres a tentar mostrar às pessoas, por exemplo, é como eu faço. Eu normalmente, quando vou assinar um cliente novo, mostro-lhes os resultados que tive com o cliente anterior. E vou dizer: olha, eu com esta pessoa tive 1 milhão de visualizações em 2 meses, por exemplo. Consigo, eu estou a estimar que dentro do seu nicho consigo fazer isto. E depois, a partir daí, a coisa desenrola. E aqui é igual, por exemplo, transformação de cliente, como a Marta foi da A para B em 4 semanas. Ou seja, pode ser, por exemplo, fitness, como uma Marta foi de levantar 45 quilos no spin para 60 em 4 semanas.
Por exemplo, uma coisa qualquer. Porque isto dá para fazer vezes o tema que tu quiseres. Ou seja, não é um vídeo. Isto é uma coisa que pode ser 100 vídeos, como já vais ver à frente. Depois tens explicação. Porque é que este vídeo teve 1 milhão de visualizações? Isto era o vídeo que eu podia fazer. Agora imagina, por exemplo, se tu fores agricultor, metes porque é que esta couve é melhor que aquela. Por exemplo, é uma explicação e tu vais explicar porque é que ela é melhor que aquela. Tu podes dizer porque é que esta terra é melhor que a outra. É igual, é no mesma onda, tu só vais explicar o que é que estás a dizer. Basicamente é isto. E a questão aqui é muito importante, é teres aquele hook, aquele gancho, que vai fazer com que as pessoas fiquem e percebam o que é que tu vais falar. Lá está, isto é um vídeo que só vai interessar aquelas pessoas que interessam o mesmo nicho, mas isso é como em tudo no Instagram. Tu, se quiseres ter um negócio, tens que ter menos visualizações, neste caso em alguns vídeos, porque são vídeos muito mais poderosos para a ligação que tu vais ter com o teu seguidor. Depois tens a auditoria. Vou auditar o site de um seguidor em 3 minutos. Isto era uma coisa que eu podia fazer, ou seja, alguém me mandava um site e eu dizia o que é que o site tinha de bem e tinha de mal, em 3 minutos. Tu podias fazer a mesma coisa. Lá está, isto nem precisa ser o site em 3 minutos, pode ser, por exemplo, vou avaliar este cliente, por exemplo, imagina que és um imobiliário, vou avaliar a casa deste cliente em 3 minutos e ver o valor dela, vou, logicamente que isto depois dos 3 minutos dá para alterar para o que tu quiseres, né? Portanto, tu podes fazer isto e associar isto ao que tu quiseres. Portanto, é só trocar as palavras e pôr no teu nicho, não tem nada que saber. Depois, erro. Perdemos 2.000 euros numa campanha, eis o que aprendemos. Ora, qual é que é a diferença aqui entre o erro e este aqui? A diferença é que este aqui pode ser ou não culpa tua. É uma história, pode ser ou não culpa tua. Este erro pressupõe que houve consequências mais graves. Ou seja, o outro é uma review quase me mandou abaixo. Ok? Este é perdi 2.000 euros. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui há uma consequência. E aqui é que é a parte importante, porque esses 2.000 euros dão-te autoridade. Quer dizer que tu investiste, tentaste, fizeste e perdeste. Ok? E isso é muito importante porque é a autoridade. Isto está para funcionar. Por exemplo, imagina, no meu caso, ahm, perdi a página de um cliente. Deus queira que nunca aconteça. Perdi 10.000 visualizações ahm, no overall do mês, em relação ao que estava à espera. Pá, tipo, neste caso acaba por já nem ser muita consequência, porque não era uma coisa que não acontecia. Portanto, ou seja, aqui tem que ter mesmo uma consequência, e isso é o fator mais importante. Tem que ter uma consequência, ou tem que ter tido, neste caso, uma consequência. E tens depois de dizer como é que resolveste. E agora, era a parte que eu estava a dizer, que é, depois disto tudo, depois de tu escolheres estes formatos, portanto, de educação, autoridade e história, tu depois podes aplicar séries para fazer o vídeo. Imagina, em vez de fazeres um vídeo, fazer 20 vídeos. Podes fazer séries de lições, podes fazer séries passo a passo, podes fazer séries de desafio. Basicamente, aqui a questão é: tu vais ter que pegar num daqueles temas e pô-lo vezes 30. Por exemplo, 30 dias a explicar porque é que as couves são melhores que aquelas couves. Se houver tema para 30 dias, a lógica é que isto depois tem que ser um tema que dê para fazer 30 dias. Se não houver 30 dias, metes uma semana, 7 dias a fazer isto. Portanto, aqui a questão é que tu vais seriar o conteúdo. Porquê? Porque o conteúdo vai ser visto por pessoas diferentes. Ou seja, se a pessoa apanhar o conteúdo no 6 e ele for viral, provavelmente, uma grande probabilidade, as pessoas vai ver os outros vídeos todos e vai-te seguir. Ou seja, por isso é que se usa muitas séries. Porque, como tu nunca sabes quem é que vai ver o vídeo de quem e qual, é uma maneira de que, se a pessoa apanhar o 5 ou o 6 ou o 7, a pessoa vai ver os outros vídeos todos. Ok? E então acaba por dar uma maior watch time no teu perfil e, logicamente, depois os vídeos vão ser mais enviados para outras pessoas. Portanto, a série aqui podes fazer, lá está, pegas nisto e fazes o que entenderes com o formato que estás a fazer. Pronto. Depois tens ainda o template. O template é diferente da série, porquê? Porque a série pressupõe-se que o assunto é o mesmo, mas a maneira como tu filmas, como tu fazes, é diferente. Por exemplo, tu podes estar a falar de couves e uma vez falares no escritório e outras vezes falares na horta, outras vezes falares num outro lado qualquer, whatever, num armazém, não sei. Agora, o template não. O template é basicamente que tu fazes o mesmo vídeo vezes e vezes e vezes e vezes e vezes sem conta. Okay? Se tu fores a ver grandes criadores e se tu procurares pessoas que têm muito conteúdo e grandes que têm muitos seguidores, muitos deles, os vídeos são exatamente a mesma coisa. É eles a mesma posição, a dizer uma coisa diferente. Tu vais ao perfil e vais ver. Tens montes deles que são sempre a mesma coisa.
Pronto. Ou seja, isso é um template. Ok? Isso quer dizer que tu escolhes onde é que metes a câmera, o que é que vais dizer ao princípio e depois desabitas o vídeo hum, com conteúdo diferente, logicamente. Mas quem olhar para o vídeo parece exatamente o mesmo vídeo. Ok? Isto é um template. Portanto, é importante. Pronto, e agora olha, segue para mais conteúdo.